Olá! Na nossa aula de hoje, nós vamos dar continuidade ao estudo de romantismo. Vamos para a nossa segunda geração. Nós vimos, peraí, deixa eu dar um clique aqui, nós vimos que a poesia do romantismo brasileiro, ela se divide nesses três grupos aqui. A primeira geração, que é a inicial, nacionalista e indianista. A ideia nacionalista é uma influência europeia e de Portugal também, né? Se é europeia, Portugal, tudo junto. A indianista é um tema exclusivamente nosso, porque foi a busca dessa identidade nacional. A segunda geração é a geração ultrarromântica, também chamada de byroniana e mal do século. É o assunto de hoje. Eu havia comentado que nós iríamos trabalhar um pouco melhor o porquê desses nomes. Nós vamos ver isso na aula de hoje. E a terceira geração é a chamada condoreira. Bem, então nós vimos essa primeira geração aqui, e agora nós vamos então ver a segunda geração, chamada de ultrarromântica, também conhecida como byroniana ou mal do século. Para a gente falar dessa segunda geração, nós vamos resgatar um pouquinho a ideia da primeira. Nós tínhamos um movimento português, né, em Portugal, que era de resgate de um sentimento nacionalista, uma vez que a família real havia abandonado, vamos dizer assim, Portugal e vindo para o Brasil, deixando o país, a população, à mercê. Houve a invasão das tropas francesas, um monte de questões ali complexas. Bom, quando Dom João retornou a Portugal, ele foi com a missão, né, de retomar o trono, mas também de resgatar esse espírito nacionalista ali. Aqui no Brasil coincide também com questões históricas, que são a vinda da família real e a independência. Isso tudo leva a um sentimento nacionalista. Mas nós vamos tratar um pouquinho como é essa segunda geração, o interfone, fora do país, aqui do nosso Brasil, para depois, então, a gente entender essa influência que vem para cá. Por volta aí dos anos de 1850, 1860, nessas duas décadas aí, houve uma ruptura definitiva com aquele idealismo nacionalista que havia na Europa. Os escritores, os jovens, de um modo geral, eles voltam para o seu mundo interior. A literatura, ela vive fazendo movimentos cíclicos, ora olhando para o exterior, ora para o interior. Então, quando se falava desse espírito nacionalista, é a vista para o exterior. Só que aí, com essa ruptura, há uma volta para o mundo interior. E aí, esses jovens e escritores se apegam a atitudes mundanas. Como assim atitudes mundanas? Vícios como álcool, cigarro e vida boêmia. Não era raro haver essas atitudes desses jovens escritores da época. Por volta dos anos de 1840, já havia começado a serem produzidas literatura com maior subjetividade. Essa literatura que trazia questões sentimentais mais afloradas. E quando eu falo sentimentais, não aquele sentimento nacionalista, mas é o sentimental romântico. Então, essas duas vertentes de literatura e realidade começaram a se misturar. Os jovens se viam refletidos naqueles personagens das obras literárias, né, nos seus anseios, nas suas inquietudes, nas suas frustrações, nos seus sentimentos. Prova disso é que um escritor francês chamado Goethe, tem o nome Johann Wolfgang, se eu não me engano, von Goethe, no próximo slide tem o nome dele todo, escreveu uma historinha chamada Os Sofrimentos do Jovem Werther. Foi um romance. Esse romance ele teve uma influência tão grande na vida daqueles jovens que eles passaram a se vestir como esse personagem, Werther, que era dessa obra de Goethe, e
no final, esse jovem morre na história. E alguns dos jovens passaram a cometer suicídio, provando que literatura e realidade se misturaram. Infelizmente, né, as pessoas, quando elas estão numa situação de vulnerabilidade sentimental, é muito comum elas se deixarem influenciar, sejam por programas, sejam por personagens, sejam por histórias. Há pouco tempo mesmo, nós vimos aqui, no movimento mundial, pessoas se deixando influenciar por tecnologia, joguinhos tecnológicos. Agora, vou fazer uma perguntinha. Gostam de ouvir história? Não é pergunta retórica, hein? Vocês gostam de ouvir história? Sim. Sim? Sim, também gosto. Rapidamente, a historinha do sofrimento do jovem Werther. É melancólico, preparem os lencinhos. Bom, mas eu vou falar bem resumido, para não ficar muito tempo aqui contando história. Werther era um jovem, bem jovem, por falta aí dos seus 17, 18 anos de idade, que vai para a cidade maior, para a capital, fazer faculdade. Ele sai de uma cidade menor e vai para essa capital para poder estudar. E aí, como todo jovem que passa por essa experiência, vai cheio de sonhos, de expectativas, achando que, criando as ilusões que uma faculdade iria proporcionar para ele. Bom, quando ele chega lá, ele começa a ter aproximação com um rapazinho. Gente, sou péssima para gravar nome, desculpem, esqueci o nome do personagem. Mas ele passa a ter amizade com este rapazinho. Bom, eu sei que um belo dia, ele passeando ali por perto, né, ele encontra casualmente uma mocinha, ele a vê e já se apaixona. Amor à primeira vista. Acha a moça fantástica, maravilhosa, começa a ter um turbilhão de emoções dentro dele, e aí ele vai, então, se sentindo apaixonado por aquela moça. Troca meias palavras casualmente com ela, coisas de delicadeza. Ele era muito tímido, Werther. Bom, eu sei que um dia, né, olha, existia amor à primeira vista antigamente, as pessoas se iludiam achando que existia um amor à primeira vista. Mas, enfim, não vamos entrar nesse mérito. Eu sei que ele, conversando com esse rapaz, o amigo dele, um dia eles marcam um encontro que ele fala que queria apresentar a sua noiva, né, que depois, acabando a faculdade, eles iriam se casar. Eis que vão para o encontro e tchan, 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 tchan. Quem é a noiva do melhor amigo? A mocinha por quem Werther havia se apaixonado. Olha, gente, que desilusão e sofrimento desse rapazinho. Estava apaixonado pela noiva do seu melhor amigo. E aí é interessante que o Werther, ele sempre mandava cartas para um primo que havia ficado na sua cidade natal. E no começo as cartas eram assim, empolgadas, cheias de energia, falando de todas as expectativas, de tudo aquilo que o Werther ia conhecendo, falou do amor que ele estava começando a sentir por aquela moça, ele não via a hora de poder se aproximar mais dela e poder conversar com ela, e Eis que as cartas começam a ganhar um tom de sofrimento e melancolia. Também não era para menos, né? Ele tem o melhor amigo dele e descobre que a mulher, a mocinha, por quem ele está apaixonado, é a noiva do seu melhor amigo. Bom, ela não se mostrava tão apaixonada por ele assim, ela só estava encantada pela simpatia dele. Mas como é a visão do Werther, a história, a gente não fica sabendo, pelas falas dele, se ela estava apaixonada por ele ou não. Provavelmente não. Ela estava apenas encantada por ele ser um jovem muito simpático, cavalheiro, né? Mas nada que levasse a um romance fulminante. Bem, eu sei que Werther ficou
aquela divisão, né, naquela dualidade. O que ele faria? Afastar-se do amigo para poder se distanciar da moça e deixar que essa paixão aos poucos fosse morrendo, ou continuar sendo amigo, continuar se encontrando com ele e vendo o romance dos dois, mas tendo a moça perto. Aquela velha história, né? Perto dos olhos, longe do coração. Ele até que tenta se afastar um pouco do seu amigo, né, deixar um pouco os encontros da amizade de lado, mas ele viu que não ver a mocinha o deixava cada vez mais sofrido. Então ele resolve entrar de cabeça nesse sofrimento amoroso. Daí ele começa a sentir uma melancolia cada vez mais profunda, as cartas vão ficando mais e mais sofridas para seu primo, até o momento em que Werther se sente doente de amor. Adoece, a sua saúde agrava e ele morre, apaixonado. Werther usava uma camisa amarela com um casaco azul. Essa era a descrição, a descrição do personagem lá na história. O que teve de jovem na época que passou a usar camisa amarela, de casaco azul, imitando esse personagem, porque essas frustrações, essa melancolia que esses jovens europeus na época, né, sentiam, era muito próximo desse personagem. O motivo até que podia não ser o mesmo, mas o sofrimento por que o personagem passava representava esses jovens, e por isso que muitos acabaram se suicidando, incentivados, vamos dizer assim, pela atitude do personagem. Bom, exagero sentimental, egocentrismo, idealização feminina, pessimismo e vontade de fugir passam a ser as características dessa literatura, que já começavam a ser produzidas lá a partir de 1840. Bom, um poeta inglês, Byron, também tem uma influência muito forte nesses jovens escritores e influenciam os escritores brasileiros aqui no Brasil. Só um instantinho aqui, gente. Eu já venho falar com vocês aqui. Só um minutinho. Vamos lá. Voltando aqui, então. Aqui estão as imagens desses dois escritores. Olha, não errei o nome do Goethe, não. É porque a gente sempre fala Goethe, o nome completo acaba esquecendo, né? Johann Wolfgang von Goethe, ele nasceu em 49, morreu em 32. Vocês vejam que lá fala das publicações que são a partir de 1840. É porque muitas vezes esses escritores escreviam as obras, elas passavam a ser publicadas pós-morte. Ou às vezes não, né? Porque 1840 ali é mais ou menos uma média que fala da publicação. Byron, esse aqui, gente, era uma vida enlouquecida. Enlouquecida. Morreu muito jovem, morreu como um herói para os gregos. Morreu ele vai combater com alguns soldados, mas ele não morre pelo combate, não. Do nada aparece uma febre muito estranha nele e ninguém sabe o motivo, e ele então morre dessa febre do nada que aparece nele. Bom, ele tinha uma vida toda maluca, era um cara totalmente fora dos conceitos e vivia em episódios polêmicos, sempre envolvido com muitas festas, orgias, bebida, envolvido também com casos amorosos complicados. Ele se casa com uma moça, mas mal fica um ano com ela, porque ela pede o divórcio. Isso, naquela época, pedia separação. Era um escândalo na sociedade
não só inglesa, do mundo todo, mas principalmente sociedade inglesa, bem conservadora. E isso, ele é acusado pela esposa de cometer traição com uma meia-irmã dele. Seria um incesto que ele estaria cometendo. Eu sei que, quando ele morre, o coração dele é levado para os gregos, porque ele era adorado pelos gregos pela sua coragem, ousadia, participou de muitos movimentos diferenciados na época de rupturas com questões clássicas, era um jovem à frente do seu tempo. Só que isso, para uma sociedade conservadora, era um pouco assustador. Então, ele era, ao mesmo tempo, admirado, mas também odiado por alguns. E ele, então, tem essa influência, influencia muitos escritores da época, muitos jovens também. A literatura dele é uma literatura gótica, bem pesada. Tem um filme que não sei se Mary Shelley, que é a que escreve o Frankenstein. E nessa dela, do filme Mary Shelley, aparece Lord Byron, e ali tem um retrato muito fiel, vamos dizer assim, do que era Lord Byron. Esse filme, até há pouco tempo, ele tinha, vou fazer aqui um merchan de novo, hein? Tinha na Netflix, não sei se tem ainda. Se tiver, é interessante vocês verem. Bom, continuando aqui. Aqui no Brasil, esses escritores também influenciam, mais ainda Lord Byron. Por isso, essa geração também é chamada de byroniana. Bom, ultrarromântica, por quê? É o exagero sentimental. Aquele sentimentalismo que é característica generalizada do romantismo, ele vai estar acentuadíssimo, quase que um pleonasmo aqui, ele vai estar acentuadíssimo aqui nessa segunda geração. Só que é um exagero sentimental voltado para o mundo interior. Porque antes nós tínhamos um exagero sentimental em retratar a terra natal, né? O país, o Brasil. Na época não era país, era colônia ainda. Colônia não, perdão, era corte. Mas, enfim, era voltado para essa apresentação da terra natal. Segunda geração, esse exagero sentimental é para o mundo interior e, principalmente, sentimentos negativos, tá? Sentimentos que são negativos. Só mais um minutinho. Peraí, gente, questões domésticas, eu falei e eu tinha esquecido de ativar o microfone. Então, vamos continuar aqui. Bom, professora, pode fazer uma pergunta? Sim, claro. Eu não sei se você vai saber responder isso, mas como que as famílias da época podiam, tipo, processar foi o Lord Byron, né? Elas podiam, tipo, processar ele, alguma coisa assim, porque os filhos dela estavam se matando. Não, olha só, o suicídio que eu comentei não foi por causa de Byron. Goethe, é a história de Goethe, os sofrimentos do jovem Werther, que é um escritor francês. Mas Byron também tem uma influência muito grande e não haveria isso, sabe por quê? É história, é literatura. As pessoas se influenciam de forma negativa, né? Mas, vamos dizer assim, o escritor ele não incentiva isso. É o que ele quer escrever. O problema é que esses jovens que já como estavam... vai ser a reação das pessoas? E aí somou com o sentimento dos jovens? É aquilo ali que eu falei, né? Os escritores, eles eram amados e odiados ao mesmo tempo. Porque o que acontece, na verdade? Ele escreve uma história de acordo com o que ele quer, né? Aquilo que ele pretende. O caso é que coincide com
com os sentimentos que as pessoas passam a ter naquele momento, ou estão tendo naquele momento, e se veem representados ali, naquele personagem, naquela história. Claro que hoje você tem um tipo de influência que é um pouco mais direta, né? Porque você tem ali um sujeito anônimo, muitas vezes, incentivando alguém por meio das redes sociais. Só que naquele momento, era assim, era uma publicação e a história estava lá. Só que muitos jovens liam a história e se viam representados naquele personagem. E aí passam a se envolver. Vou dar um exemplo. Isso não é difícil de acontecer, claro que guardadas as devidas proporções. Mas vocês se lembram de algum filme que vocês tenham assistido e tenham, por exemplo, chorado com aquela história que estava ali sendo apresentada na tela? É uma influência sentimental, porque, olha, é ficção pura. É uma história inventada. Você sabe que aquilo ali tudo é maquiagem, que aquela morte é falsa, mas você se deixa envolver porque você entra tanto na história, você se envolve tanto com ela, que você acaba sofrendo as mesmas coisas que o personagem está sofrendo. Quer ver quando você assiste alguma série, eu digo série porque ela é duradoura, né? Ela tem um tempo de duração maior, e que no final você fica ali deprimido com o que aconteceu com os personagens, você fica entristecido com o que aconteceu com os personagens, é como se você estivesse quase que num luto junto com os personagens, porque você se envolve com essa história. E aí separar ficção da realidade, o fio é muito curtinho, é muito tênue entre esses dois mundos, né? E você passa a ter esses mesmos sofrimentos e sentimentos dos personagens. Não sei se eu... Não, eu entendi. Obrigada. É só porque eu tive essa dúvida, eu fiquei meio... entendeu? Pois é. Mas tudo bem. Aí, e por que mal do século? Mal do século era uma expressão utilizada para uma doença, que é a tuberculose. Uma doença que na época não tinha cura. Mas o que tem a ver a doença com a literatura? Muitos dos autores morreram de tuberculose. Por isso, então, essa geração, tempos depois, ficou conhecida como a geração do mal do século. Esses personagens aqui, Álvares de Azevedo, que é o principal personagem, essas personalidades aqui, que são os principais autores dessa geração aqui no Brasil, Álvares de Azevedo morreu de tuberculose, Casimiro de Abreu morreu de tuberculose, Junqueira Freire morreu de tuberculose. Então, e mais outros, né, não tão conhecidos, não tão falados, mas que também morreram de tuberculose. Sem contar que muitos jovens morreram na época de tuberculose. Por quê? Além de ser uma doença contagiosa, a vida, lembra as atitudes mundanas ali? Sim. Vícios, álcool, fumo, vida boêmia, noites mal dormidas, deixavam a saúde fragilizada, portanto, propensos a adquirir a doença, cuja cura não existia, portanto, a morte era praticamente certa, né? Por isso, a geração mal do século. E byroniana, adivinha por quê? Devido à influência de Lord Byron. Como a escrita desses autores era muito próxima ao estilo de Byron, por isso a geração byroniana. Bom, o mundo interior e a temática pessimista passa a ser a tônica dessa segunda geração. Vocês vejam que não tem muita diferença da segunda geração lá, deixa eu voltar no slide aqui, da segunda geração do romantismo europeu. Mundo interior, apego a atitudes mundanas, exagero sentimental, egocentrismo, idealização feminina. Isso tudo vai fazer parte também dessa segunda geração aqui no Brasil. Gente, não estou exagerando, não tem uma poesia sequer da segunda geração que tem uma pegada otimista, uma pegada alegre,
de sonhos e fantasias positivos. É sonho e fantasia negativa. E quando eu falo esse mundo interior aí, é uma viagem interiorana tão forte que muitas vezes eles nem conseguem, eles que eu falo, são os autores, não conseguem diferenciar o que é de verdade que eles estão sentindo e o que é ilusão daquilo que eles estão sentindo. Álvares de Azevedo, que nós vamos ver um pouquinho hoje, mas mais na próxima aula, é um autor, por exemplo, que fala tanto da figura feminina, porém, na sua biografia, não fala de nenhuma namorada, de nenhuma noiva, de nenhuma pretendente que ele tinha. Então, ele cria um mundo imaginário tão forte que ele passa a viver nesse mundo imaginário. É a temática da aula de amanhã, tá? Essa volta, essa viagem para o mundo interior, aliado a essa temática pessimista. Nós temos aqui no Brasil 4 principais autores: Álvares de Azevedo, que é o ícone da segunda geração, seguido por Casimiro de Abreu, Fagundes Varela e Junqueira Freire. Nós vamos estudar bem mais Álvares de Azevedo, depois, em menos proporção, Casimiro de Abreu, e esses dois eu vou fazer breves comentários a respeito deles. Não que eles não tenham importância, tá? Mas é que quando a gente fala de segunda geração, a tônica fica em cima de Álvares de Azevedo, principalmente. Seguindo, então, quem foi este jovem Álvares de Azevedo? Nome completo dele, Manuel Antônio Álvares de Azevedo. Eu comentei com vocês lá no início deste ano, nas nossas aulas, que a cultura e o poder aquisitivo mais alto sempre andaram juntos. Então, vocês podem perceber que esses escritores, via de regra, são de famílias que têm posses, né? São famílias que têm uma boa condição financeira. Com Álvares de Azevedo, não foi diferente. A família dele era uma família ilustre. Ele é paulista, nasce no ano de 31 e morre em 52. Ele tem um acidente de cavalo, ele se machuca e, com isso, a saúde debilitada, ele contrai a tuberculose e morre antes de completar 21 anos de idade. Ele tem uma obra muito famosa, chamada Lira dos 20 Anos, foi uma obra inacabada, o nome já diz, Lira dos 20 Anos. Eram poesias sentimentais que ele estava escrevendo aos seus 20 anos. Ele tinha intenção no projeto de depois fazer liras com mais idade, só que ele morre, né, antes de completar o primeiro projeto dele. Toda a obra de Álvares de Azevedo é publicada póstumamente. Isso quer dizer que só se publicam as obras dele pós-morte. Mas, na sua época, por exemplo, em vida, ele já escrevia muita coisa e circulava entre os pares. Quando a gente fala entre os pares, pessoas do mesmo grupo, da mesma roda. Ele estuda naquele colégio Pedro II, que eu comentei com vocês, que Gonçalves Dias tinha sido professor de lá, que é um colégio que ainda existe no Rio de Janeiro. Ele estuda nesse colégio, vai para a faculdade aí em torno dos seus 17 anos e toda a sua produção é feita entre os 17 e os 20 anos de idade. Presta atenção aqui numa coisinha. Ser humano é ser humano, não importa onde e quando. Adolescente vive cheio das dúvidas, das frustrações, das ansiedades, das incertezas, das melancolias, dos dramas. Não era diferente com esse jovem. Então, juntando tudo, a sua idade de adolescência e início de juventude, autores que ele admirava e que tinham essa temática negativista, pessimista, e o momento que se vivia era um momento de fragilidade, e eu vou explicar por quê, não era de se esperar, né? Não era difícil de se esperar uma literatura que fosse com esse tom pessimista. Mas por que tanto negativismo assim diante da sociedade?
Lembra aquela história, né, da independência do Brasil? Aqui, bom, vou contar principalmente, né, o nosso contexto, que é o que mais importa. Bom, aquela euforia de pós-independência, aos poucos foi se diluindo. Por quê? Porque o Brasil estava prosperando, né? Mas onde? Para quem? Para aquele pequeno grupo urbano, ou para aquele pequeno grupo urbano de posses, tá? Que era a classe burguesa abastada, ou para pessoas interioranas, donos de fazenda, que tinham posses, que tinham riqueza. As indústrias traziam vida fácil, mas para quem? Eu comentava isso com vocês já em alguma aula atrás, né? E trazia uma vida fácil, mas para quem? Para quem tinha acesso aos produtos industrializados, porque os operários viviam uma vida de muita dificuldade, e a zona periférica, ela estava ali. E como todo jovem sonhador da época, acreditava que esse espírito de independência fosse trazer um país rico, próspero, cheio de oportunidade para todos. Não foi o que aconteceu. As dificuldades, a miséria, elas tomavam conta de boa parte da parcela da população, coisa que nós vemos até hoje, igual quando fala aí, o PIB está crescendo, está melhorando. Para quem que está melhorando? Porque as estatísticas, por exemplo, no nosso país, têm provado que o número da pobreza tem crescido. Então, se eu tenho um PIB crescendo e uma parcela, um percentual de uma parcela pobre, significa que cada vez mais a riqueza está sendo concentrada na mão de poucas pessoas aí. E isso não foi diferente nesse Brasil de meados aí do século XIX. Então, todo aquele espírito nacionalista de prosperidade foi caindo por terra e tomando conta, então, uma visão da realidade que não era tão legal assim. Por isso, melancolia, pessimismo, uma visão negativa, começou a tomar conta desses jovens aí. Então, quando se mistura esse monte de coisa, vai dar essa literatura da segunda geração. Exclusivamente na obra de Álvares de Azevedo, há uma mistura de tudo um pouco. É como se ele tivesse duas personalidades, porque ao mesmo tempo que ele traz melancolia, ele também traz humor. Mas é aquilo que a gente chama de humor sarcástico, de humor irônico, aquilo que, hoje em dia, uma expressão que até tem sido condenada, né? O humor negro, que é esse humor negativista. Há muito drama e muita ironia. Né? Então, quando nós falamos de humor, nós não falamos de uma comédia stand-up, legal, divertida. Não, é aquele humor sarcástico, aquele humor pesado. Bom, ele tem muitas poesias dentro dessa obra Líria dos 20 anos, mas ele também, ele é muito famoso pelas poesias, e muitas delas estão dentro da obra Líria dos 20 anos. Mas ele tem um livro de contos que nós trabalharemos com ele, que é O Noite na Taverna. Vou comentar um pouco mais sobre esse livro na próxima aula. E uma obra teatral, Macário, muito conhecido também, que vou tratar na próxima aula. Trouxe aqui um dos poemas que está lá no Moodle, que vai ser o nosso ponto de partida para o estudo de Álvares de Azevedo. Pálida à luz da lâmpada sombria. Esse poema ele não tem título, tá? É muito comum alguns poemas não terem título, principalmente sonetos. Então, o primeiro verso passa a ser o título do poema. Não sei se eu já havia comentado com vocês, ou o professor da primeira série lá, né? Mas fiquem sabendo aqui. Quando o primeiro verso está aqui com título, você pode ter certeza que é porque aquele poema não tem título. Então, o poema diz assim: pálida luz da lâmpada sombria, sobre o leito de flores reclinada, como a lua por noite embalsamada, entre as nuvens do amor, ela dormia. Era a virgem do mar na escuma fria, pela maré das águas embalada. Era um anjo entre nuvens de alvorada,
que em sonhos se banhava e se esquecia. Era a mais bela, seio palpitando, negros olhos as pálpebras abrindo, formas nuas no leito resvalando. Não te rias de mim, meu anjo lindo, por ti as noites eu velei chorando, por ti nos sonhos morrerei sorrindo. Eu quero conversar um pouco deste poema, sobre este poema com vocês. Vou só iniciar hoje e amanhã ele será o nosso ponto de partida. Amanhã, a próxima aula. Quando nós lemos ali no começo, pálida, a luz da lâmpada sombria, sobre o leito de flores reclinada, que imagem que vem à cabeça de vocês com esses dois primeiros versos? Que imagem? Se puderem abrir o microfone de vocês para participarem aqui comigo agora. Vamos lá. O que seria deitado em algum leito de flores com a luz da lua, no caso. Mas o que seria esse leito de flores? Que imagem? Um velório, sei lá. Fica parecendo um velório, não fica? Ó, Sim. pálida, a luz da lâmpada sombria, sobre o leito de flores reclinada. A imagem que vem sugerida é como se fosse uma espécie de um caixão, esquife e caixão são sinônimos, e a moça ali deitada. Como a lua por noite embalsamada. Embalsamado é uma técnica que se usa para manter os corpos, né, depois que estão mortos. Ali é uma técnica de ciência que se usa para preservar aquele corpo durante algum tempo. Aí ele fala, entre as nuvens do amor, ela dormia. Essa mulher não tem nome, e ele usa ali o verbo dormir. Se os dois primeiros versos trazem na nossa mente essa ideia de morte, de um caixão, como se fosse num velório, o verbo dormir agora, ele pode suscitar uma dúvida, porque muita gente, quando... Não sei se vocês já ouviram isso, né? Tem gente que quando vai no velório, vê uma pessoa lá deitada, fala assim, nossa, fulano parecia que estava dormindo. Já ouviram falar isso? A pessoa estava morta, né? Mas fala assim, parece que estava dormindo, porque o semblante, as feições, a aparência, não está de uma pessoa morta. Parece que ela está dormindo, mas ela está de verdade morta. Então, esse dormir aqui fica na dúvida. Afinal de contas, é o dormir de dormir mesmo, soninho, ou o dormir de sono eterno, de morte. Aí ele fala, era a virgem do mar na escuma fria pela maré das águas embalada. Era um anjo entre nuvens de alvorada que em sonhos se banhava e se esquecia. A dúvida permanece. Até o momento em que ele diz, era a mais bela, seio palpitando. Se o seio está palpitando, o que indica então? Que ela está morta? Que ela está viva. Exatamente. Negros olhos, a pálpebra, as pálpebras abrindo. O que ela está fazendo então nesse momento? O que ela está fazendo? Acordando? Exatamente. Vocês respondem perguntando, né? Acordando? Não, acordando. Ela está acordando. Formas nuas no leito resvalando. Ela está acordando como se estivesse, ó, se espreguiçando. Então, as formas nuas estão no leito resvalando. Ele faz um pedido para ela. Qual o pedido que ele faz? Qual o pedido? Para não rir dele. Exatamente, para não rir dele. E por que ela riria dele? Por quê? Quem arrisca? Por que ela riria dele? Porque ele sofreu por ela? Está me perguntando ou está me respondendo? Não, estou te respondendo. Então responde afirmando. Porque ele chorou pelas noites por ela.
E ela parece ter essa correspondência? Não. Parece não, né? Ele pede para ela não rir dele, aí ele não sabe se a gente não sabe se ela está rindo para ele ou está rindo dele, porque ela pode ter virado para o lado, ter visto ele ali, ter dado um sorriso. E ele diz: não te rias de mim, meu anjo lindo. O que ele fez durante as noites? Porque ele argumenta por que ela não pode rir dele. Por ti, às noites eu velei chorando. Por ti, nos sonhos eu morrerei sorrindo. O que indica isso aí? Morrer sorrindo. O que Morrer vocês feliz? entendem? Como? Morrer feliz? Tem isso o quê? Tem isso o quê? O que seria? Morrer Ela falou feliz. Feliz. Ela falou Como? feliz. Ela falou Morrer feliz. feliz. Ok. E por que ele morreria feliz? O texto está falando por quê? Porque mesmo que ela não corresponda o amor dele por ela, ele não precisa dessa correspondência, porque o amor dele por ela já é o suficiente. Exatamente. É o que nós chamamos de platonismo amoroso. Vamos lá. O que a gente entende por amor platônico? Um amor falso que você inventou na sua cabeça sobre aquela pessoa, mesmo sem conhecer ela, você já estimula como ela é e como seria um relacionamento com ela. Mas ele não é um amor falso. Ele é um amor de observação não correspondido. No caso, assim, um amor inventado. Ou só sentido por uma das pessoas. Só que a ideia surgida, mesmo platônico, vem de Platão. Talvez vocês até tenham estudado ou vão estudar algo mais profundo lá em filosofia. Mas a ideia de Platão, a teoria de Platão, era o seguinte: quando o amor é verdadeiro, eu não preciso ter a pessoa junto de mim. Se eu amo de verdade alguém, eu vou querer a felicidade desse alguém, independente de estar comigo ou não. Independente de ser correspondido ou não. Porque o que importa é o sentimento que eu tenho para a pessoa, não o meu sentimento. Então, amar de acordo com a teoria de Platão é querer a felicidade do outro. Se eu estou nesse meio com o outro, não importa. Essa é a teoria de Platão. Com o passar do tempo, amor platônico virou aquele amor não correspondido, sentido por apenas uma das partes, é um amor que a gente chama de unilateral, e eu amo sozinho, sem estar na correspondência amorosa. Então, ele aqui se sente feliz, esse eu do poema, porque por ti, nos sonhos eu morrerei sorrindo. Nos sonhos, ele continua sonhando com ela, ele continua sonhando com o amor dela, ele continua sonhando com ela, mas se ela não corresponder ao amor, não tem problema, porque só o fato de ele amar já basta, daí ele morre sorrindo. E ele tem passado todo esse tempo velando. Velando é um termo que nós usamos para morte. Por isso é que vem velório. O que é o velório? É o momento em que a pessoa está velando um corpo, numa espécie de vigia daquele corpo que está ali. E ele vela chorando, ou seja, ele não se aproxima dela. Ele fica ali vigiando, observando. E por que ele chora? E por que ele chora? Que ele morre sorrindo, mas ele passa as noites chorando. Porque ela não estava bem.
talvez? Não, não é porque ela não está bem. Não tem nada ali que prova que ela não está bem. Então é porque ela não corresponde a ele. Exatamente. É porque ela não corresponde. Toda vez que eu vou fazer compreender um texto, é eu ver o que está ali escrito. É eu fazer imagens na minha cabeça, é eu entender. Quando eu vou interpretar, tudo aquilo que eu suponho tem que estar apoiado em elementos dentro do texto, ok? Então, por exemplo, por que eu posso dizer que ela não corresponde? Olha, ele está observando, ele vela às noites, chorando, ou seja, ele não se aproxima dela. Ele vigia, ele toma conta, mas ele não se aproxima. Para eu imaginar que ela não estava bem de saúde, por isso ele vigia, eu teria que ter mais elementos. Só que o último verso diz que, por ti nos sonhos, morrerei sorrindo. Ou seja, ele sonha com a presença dela. Então, aquele velar ali é o vigiar por não ter o amor correspondido. Isso é o que o texto nos traz. E aí, de forma assim, bem generalizada, na interpretação deste poema, nós vamos parando por aqui, mas amanhã ele será o nosso ponto de partida com mais algumas questões a respeito do Álvares de Azevedo e alguns outros poemas e mais a obra Noite na Taverna. Fica então com as cenas, né, dos próximos capítulos. Vou encerrar nossa gravação aqui e até nossa próxima aula.